Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um atendimento espiritual aos encarnados. Este trabalho, que na Associação Espírita Caridade é composto por 6 módulos, que vamos do nascimento à morte, ou seja, o primeiro módulo é o nascimento, o segundo é vida em família, o terceiro é dependência química, o quarto, depressão, o quinto, obsessão, e o sexto, o temor da morte, e depois reiniciamos esses módulos por ser um trabalho sequencial e circular. E cada um desses módulos aborda 6 roteiros sobre diversas temáticas relacionadas ao assunto daquele módulo, que vão nos fazendo refletir sobre as nossas vidas materiais, mas toda a proposta espiritual e todas as sugestões que a espiritualidade nos transmite, a fim de que possamos melhor lidar com as dificuldades de ordem material, com os problemas da vida, e como nós podemos nos aproximar da divindade, viver melhor, experimentar a felicidade ainda neste plano, compreender melhor a nossa condição espiritual e buscarmos cada vez mais uma melhor convivência, autoamor e amor ao próximo. Nessa proposta de 6 módulos, nós estamos trabalhando o módulo 1, que é o nascimento. 4 assuntos anteriormente, hoje vamos entrar no roteiro 5, que fala sobre um assunto delicado, porém imprescindível para as nossas reflexões à luz da doutrina espírita, colocando-nos no lugar do outro, procurando amar, mas também buscando os caminhos que a doutrina espírita nos aponta para vivermos melhor. O assunto de hoje é aborto. E nós vamos iniciar esse conteúdo com um questionamento. Para todos nós, Deus julga? Jesus julgou e condenou? Nós temos um momento clássico na história bíblica do Novo Testamento, em que Jesus, numa ocasião, colocado frente a frente com uma mulher pega em flagrante adultério, questionado pelos doutores da lei da seguinte forma: Mestre, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Tu, pois, que dizes? E Jesus se abaixa, começa a escrever na areia com o dedo. Aliás, o único momento histórico em que Jesus escreveu alguma coisa de próprio punho e foi varrido pelo vento, literalmente. Jesus se agacha e começa a escrever. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, que quando encarnada foi uma professora chamada Amélia do Sacramento Rodrigues, seguiu o seu trabalho de educação, de orientação espiritual, de acolhimento às crianças, aos jovens, aos adultos que em espírito adentram o plano espiritual e sempre se envolvendo com atividades educadoras. Amélia Rodrigues foi visitar os painéis mentais elaborados no momento desse acontecimento, sob o ponto de vista espiritual, e isso é relatado através da psicografia do médium Divaldo Franco no livro Luz no Mundo. E ela conta que naquele momento em que ele se abaixou, e que é um momento de muitas reflexões para a humanidade até hoje entre os cristãos, ela nos conta que ele estava escrevendo na areia com o dedo as chagas morais de cada um daqueles ali presentes. Jesus, com toda a sua autoridade moral e conhecimento espiritual sobre as vidas daqueles ali presentes, sabia exatamente o que tocava a cada um nas suas dificuldades, e ele escrevia na areia: caluniador, adúltero, mentiroso, ladrão. Ele escrevia tudo aquilo que tocava aqueles que estavam ali. Sentindo-se constrangidos, um a um, aguardando a mensagem do mestre, se questionavam, e um deles interpela: então, que nos diz? Jesus levanta-se, olha para todos e pronuncia a célebre frase famosa até hoje: aquele que estiver sem pecados, atire-lhe a primeira pedra. E foram saindo, um a um, porque, perscrutando a própria consciência sob o influxo daquela autoridade moral e espiritual de Jesus,
perceberam que não estavam sem pecados, que todos eles erravam e erravam muito também. Assim como aquela mulher que, num momento infeliz, estava ali colocada em meio à multidão. Jesus não coloca aquela situação em que ela se colocou como algo positivo, mas também não condena. E ele dá uma recomendação. Quando todos vão embora, um a um, fica somente ele e a mulher, e ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, envergonhada, de cabeça baixa, diz: Não. E ele diz: Pois eu também não te condeno. Vai e de futuro não tornes a pecar. Sempre nos transmitindo a mensagem divina de perdão e de novas oportunidades que todos nós temos dia a dia. Quando erramos, Deus nos dá uma nova oportunidade de acertar. Quando temos um dia ruim, Deus nos dá novas oportunidades. No caso do aborto, é aplicável essa mesma máxima. Aquele que estiver sem pecados, mesmo que não seja nesta área, que atire a primeira pedra. Ou seja, não nos é dado o direito perante a divindade de condenar qualquer irmão nosso que passe por uma situação infeliz como esta e que sofre e tem suas razões, seus motivos. Se Deus não julga e não condena, não é aquele Deus punitivo e vingativo trazido por Moisés, é sim um Pai amoroso e justo que foi desenhado por nós, por Jesus, desenhado a nós por Jesus. Se Jesus também não condenou e não julgou, o Espiritismo então julga e condena? Nós podemos nos pensar, nos colocar na posição de todos aqueles que erram e refletir sobre: nós nos condenaríamos se estivéssemos colocados em uma situação de cometer um equívoco porque estávamos desesperados, porque não nos sentíamos acolhidos? Pensemos sobre isso. É interessante nós trazermos a questão da legislação brasileira, né? Estamos falando para o planeta, mas a legislação brasileira coloca que o aborto não é considerado crime em 3 casos: se a vida da mãe correr perigo, se a gravidez resultar de um estupro, se o feto for anencéfalo. Dr. Robert Rothenberg que nos traz esse material. Então, nós encontramos nesses 3 casos, no caso que acabamos de citar, né, quando a vida da mãe corre risco, quando a gravidez resulta de um estupro e quando o feto é anencéfalo, a legislação brasileira permite que seja realizado o aborto. Fora desses casos, quando não está inserido em nenhum desses casos, o Código Penal brasileiro prevê de 1 a 3 anos de reclusão para a gestante que o pratica e de 1 a 10 anos para o terceiro ou outras pessoas envolvidas que provocam o aborto. Mas então, perante as leis de Deus, nós vamos encontrar aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A resposta dos espíritos, ela não é taxativa assim, mas ela é para nós refletirmos. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então paremos para pensar isso. Vamos para as leis divinas, aquelas que foram promulgadas no Monte Sinai, trazidas pela mediunidade de Moisés, e que cada uma delas nos serve de base até os dias atuais, de base de freio moral, de orientação também, embora a rudeza com que muitas vezes elas são vistas, essas leis, que são os 10 mandamentos. O 5º mandamento é: não matarás. Então, o aborto provocado, mesmo diante dos regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Mas, reforçamos, o crime perante as leis de Deus, o aborto é considerado um crime,
assim como muitos outros comportamentos que nós adotamos ao longo da vida, sendo homem, sendo mulher, independente da posição em que nos encontremos, da situação, muitas vezes também cometemos pequenos e grandes delitos. No caso, quando que o aborto é permitido? Quando a gravidez oferece um risco à vida da mãe, como citamos antes. E no caso do estupro, perante as leis divinas, geralmente o aborto não é aceito. Tá, vamos pegar um exemplo de uma criança que engravida, uma pré-adolescente, enfim, que engravida a partir de um estupro. A vida daquela mãe não corre risco? Claro que tudo deve passar por uma avaliação médica, caso a caso, independente da idade da gestante, é aconselhável um acompanhamento psicológico e preferivelmente espiritual também, porque são momentos de dificuldade. O Espírito Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, psicografado por José Raul Teixeira, nos fala sobre o estupro e nos diz que nenhuma mulher e nenhum homem também que pode passar por essa situação do estupro, passa por ela por acaso. E no caso da mulher, nenhuma mulher engravida por acaso, seja em casos de estupro ou não. Mas então por que acontece? Por que acontece com mulheres? Por que acontece com crianças? Por que acontece com as pessoas o estupro especificamente? Não estamos falando agora da gestação, mas o estupro. E o Espírito Camilo vai nos falar que quando nós cometemos delitos contra as leis divinas, usando mal as energias, as potências que nós recebemos, a sexualidade é uma delas, a energia sexual é uma delas, quando nós a convertemos em objeto de meros prazeres, desconsiderando as questões afetivas e o outro envolvido naquela relação, nós estamos aí cometendo um delito, um crime contra as leis divinas e contra a nossa própria natureza. Quando nós cometemos esses crimes e muitas vezes passamos impunes pelas divinas leis, como no caso de um estupro ou de induzir uma pessoa, colocar uma pessoa numa situação de vulnerabilidade para ser atacada através de um estupro, nós também somos responsáveis por aquela situação. Carregamos no nosso íntimo, na nossa psicosfera espiritual, toda aquela emanação vibratória correspondente ao delito. Nós podemos desencarnar, chegar ao plano espiritual, podemos reencarnar, aquela psicosfera nos acompanha. E sempre chega um momento de reajustamento com as divinas leis, e não é punição, não é vingança, é um reajuste pessoal, que muitas vezes me inclina a vivenciar a mesma experiência que eu fiz outros passarem por meu intermédio ou por viabilizar aquele processo, para que eu, enfim, sinta na plenitude o que eu proporcionei ao outro. Não é a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, mas é sim uma questão de justiça espiritual, de eu me perceber naquela condição. Ninguém nasce predestinado a sofrer um estupro, assim como nenhum agressor, nenhum espírito nasce predestinado a ser um agressor, um estuprador. Nós temos escolhas no caso de quem comete o delito. Nós temos escolhas no caso de quem poderia passar pela condição de atual vítima de um crime como esse. O amor, ou dependendo da tradução, a caridade, segundo uma carta de Pedro, se não me engano a primeira, mas vamos corrigir aqui caso não seja, o amor cobre a multidão de pecados, cobre uma multidão de pecados. Se nós nos envolvermos em práticas do bem, do amor ao próximo, de elevação moral, mantermos uma conduta reta, uma vigilância pensamental, nós mudamos o curso da nossa existência, passando a observar a dor do outro, senti-la, enxugar lágrimas, auxiliar. Muitas vezes nós nos desviamos desse clima, dessa psicosfera, nós eliminamos essa psicosfera espiritual,
relacionada aos crimes cometidos. Então, essa é a explicação do ponto de vista espiritual, por que crimes hediondos, crimes tão horríveis assim, acontecem. Estamos falando de espíritos milenares que já experienciaram diversas existências corpóreas em outros mundos ou mesmo na Terra, em tempos em que a moralidade não era levada em consideração do ponto de vista de própria elevação. Fazíamos o que os desejos carnais nos inclinavam a fazer e achávamos que aquilo era correto. Mesmo quando, tendo as leis de Deus inscritas na nossa consciência, que é o caso de todos os espíritos criados por Deus, de toda a humanidade, nascemos com as leis de Deus inscritas na nossa consciência. Mesmo quando as questões sociais, a ordem social, não dá a mínima para aqueles pequenos ou até mesmo grandes delitos, a nossa consciência nos acusa. E aqueles que sofrem por nosso intermédio também. Sofrem a dor do crime que nós cometemos, sofrem a dor da injustiça, de todo o processo daquela flagelação, e muitas vezes nos cobram contas na espiritualidade e fora dela. Muitas vezes nós, através do pensamento, carregamos conosco legiões de espíritos que se afinizam com aquelas faixas vibratórias. No caso de quem comete um crime, se afiniza com aqueles espíritos que também têm a propensão por aquele determinado crime. No caso de quem se torna a vítima, se torna pela sua psicosfera espiritual ligada ao seu passado de crimes, de outras existências e às vezes até mesmo da presente existência, dependendo do caso. Então, basicamente para que nós reflitamos sobre o sofrer determinada violência, como que ela é vista do ponto de vista espiritual. É claro que nós estamos falando aqui sobre o estupro, mas se aplica a outros tipos de violência, a outros crimes também. Nós carregamos a nossa psicosfera espiritual com aquelas vibrações relativas ao que fazemos. Se a mãe, o que nos indica Emmanuel, o Espírito Emmanuel no livro Leis de Amor, se a mãe não tiver condições de emocionais ou mesmo materiais de educar, criar, amar aquele espírito, é melhor que entregue-o à adoção. Porque nós sabemos como são complicados esses processos de adoção, mas existe muito mais amor, muito mais bem em abrir mão de determinada coisa, em doar-se em prol de algo para que nos sintamos melhor. O espírito que reencarna não deve receber punição pela violência cometida por outro. A violência que gera violência deve ser rompida com um ato de amor. Ainda quem nos diz isso é o Espírito Emmanuel no livro Leis de Amor. Mas então quais são as consequências do aborto para a mãe? Afasta os recursos de reabilitação e felicidade que a maternidade oferece. Tem um filme intitulado O Filme dos Espíritos, em que as personagens Bruno e Luísa passam por esse processo. Bruno, um jovem materialista, extremamente materialista, que não desejava ter um filho, pelo menos naquele momento da sua vida, faz com que a sua então esposa aborte quando ela engravida. Ele já estava no final da faculdade, ele não queria aquilo, ia atrapalhar os planos que ele traçou para a presente existência material. E Luísa, mesmo sem desejar abortar, querendo muito ter uma família, cede às insistências de Bruno, provocando um aborto, se sentindo muito mal, arrependendo-se depois. E ao longo do filme, não vamos dar muitos spoilers do filme para quem ainda não assistiu, mas Luísa vem a desencarnar e Bruno passa por um doloroso processo até encontrar um caminho maravilhoso de redenção. Fica a dica para que assistam, é um filme que está disponível no YouTube, mas nós vamos colocar o link, quando da publicação desse vídeo, dentro dos comentários, não, na legenda da descrição do vídeo, perfeito? Os desajustes físicos, emocionais e espirituais acontecem com a mãe que aborta. Os desajustes psíquicos, remorso, pesadelos, crises nervosas, depressão,
que um aspecto bem interessante é o que aconteceu com a personagem desse filme, a Luísa. As consequências do aborto para o espírito reencarnante. Sofre pelo trauma provocado pela morte violenta, que é o aborto, o desgosto pela oportunidade da evolução que foi perdida. Nós sabemos que há milhares de espíritos aguardando por uma oportunidade reencarnatória. E quando conseguem, porque há também as inúmeras resistências dos pais, muitas vezes, de não querer, eu não quero neste momento, aqueles planos são protelados, mas muitas vezes o espírito consegue sim reencarnar, mas em muitos casos o espírito aguarda ansiosamente e ele não é bem acolhido, não é bem recebido, muitas vezes abortado. O espírito abortado, o espírito reencarnante que foi abortado, não raro toma-se de rancor, transformando-se em obsessor dos pais. Quem tiver a oportunidade, assista esse filme, cujo link vai estar na descrição desse vídeo, O Filme dos Espíritos. O espírito reencarnante se comunica nesse filme e é um momento, uma trajetória belíssima, que é difícil não se emocionar assistindo, porque é o momento em que o espírito percebe toda a grandiosidade da obra divina na sua vida e que sempre há tempo de recomeçar, de desfazer o mal feito. Consequências do aborto para pais e terceiros envolvidos naquele ato. Adquirem dívida pela infração à lei divina. Terão que reparar, por causa da lei de causa e efeito, atraem para si os sofrimentos das vítimas. Por exemplo, se eu sou um médico que fiz um juramento de salvar vidas, independente da situação, fazer o possível para salvar vidas, que eu fique 1 hora, 1 hora e meia tentando reanimar alguém que está com uma parada cardíaca, cujos aparelhos não apitam mais da melhor forma. Eu fiz esse juramento e por um motivo ou outro eu resolvo entrar nesse mercado financeiro do aborto. Sabendo que eu estou indo contra o juramento de salvar vidas, e além de ir contra, estou impedindo-as de chegar a efeito, estou assassinando, porque, segundo a doutrina espírita, nós consideramos que há vida no feto desde o momento da concepção, que o espírito está ali ligado por um laço fluídico, o seu corpo perispiritual já está entrando numa simbiose fluídica, se interconectando célula a célula com aquela formação do corpo físico embrionário. Nós entendemos que ali já há vida. Nós não estamos aqui com o objetivo de entrar em discussões políticas, religiosas, levantar bandeiras ou ir contra. Cada qual sabe o que lhe toca. Se você está acompanhando esse vídeo e discorda das ideias aqui trazidas, nós respeitamos e solicitamos o mesmo quando estamos trazendo as nossas opiniões, que não são meramente pessoais, embora nos afinizemos pessoalmente com cada qual delas, mas opiniões da espiritualidade benfeitora que nos rege. Se você não acredita em espíritos, também esse vídeo não é para você. Mas respeitamos toda e qualquer opinião e continuamos sempre desejosos de que o bem prevaleça na vida de todos que nos assistem nesse momento e aqueles que também não nos assistem. Que possamos todos ser sempre instrumentos do bem onde quer que estejamos. E a ideia é jamais condenar. Não há condenação. Há e deve haver acolhimento, amor, auxílio, prestação de serviço, de amor. A justiça divina atinge a todos, isso quem nos diz ainda Emmanuel nesse livro Leis de Amor, atinge a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, somatizando doenças nesta e nas próximas reencarnações. Então, aquele que é o terceiro envolvido, o médico, enfim, que pratica o aborto, que é o viabilizador daquele processo doloroso, também está carregando em si máculas espirituais, chagas morais que atraem as influências perniciosas de espíritos inferiores e muitas vezes também é atraído por aqueles espíritos cujos abortos
vieram por suas mãos. O maior destruidor da paz, isso quem nos diz é a Madre Teresa de Calcutá numa mensagem à Conferência da ONU. O maior destruidor da paz no mundo hoje é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, nem a conferência ou o governo. Pensemos nisso. A opinião de Chico Xavier sobre a legalização do aborto no Brasil. Isso quem nos traz é o Espírito Emmanuel no livro Entender Conversando, capítulo 1, a pergunta 8. Se o anticoncepcional veio a favorecer a movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular a matança de crianças indefesas? Aborto é um delito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Nós não sabemos quando chegará o nosso momento, quando nós voltaremos à pátria espiritual, e também não sabemos quando é chegado o momento de reingressar. Somente Deus, que detém esse poder, essa consciência suprema de nos levar aonde nós devemos estar no momento certo, propício ao nosso desenvolvimento moral, espiritual, pessoal, material. Richard Simonetti nos traz uma ideia de conscientização sobre o aborto no livro Quem Tem Medo da Morte. Ele diz: o direito sobre a vida do outro só pertence a Deus. O respeito à vida é fundamental, até porque nenhuma gravidez ocorre por acaso. Se você já abortou, é possível renovar o nosso destino todos os dias. Que nós não estejamos presos àquele crime, àquele momento infeliz da existência. Vamos tentar descriminalizar a ideia do aborto do ponto de vista psicológico. Tirar do nosso psicológico essa ideia de crime, embora seja uma transgressão às leis divinas. Tirar a nossa culpabilidade de nos inserirmos naquele processo doloroso de culpa e não sair dele, porque esse é o grande perigo de quem aborta, é não sair do processo de culpa e não tentar refazer-se diante das leis divinas, mas todos os dias nós temos oportunidade de renovar o nosso destino. Por quais meios nós poderíamos fazer isso? Afeiçoando-nos aos filhos alheios, dedicando-nos à criança abandonada, trabalhando em instituições que atendam crianças carentes. Agora, a confirmação do que dissemos antes, né? É na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que nós encontramos que a caridade cobre uma multidão de pecados. Em algumas traduções é trazido: o amor cobre uma multidão de pecados. E a caridade, sendo o amor em ação, então toma-se um pelo outro. Por isso aí a distinção entre as traduções. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então, isso que citamos antes, que Emmanuel nos indica no livro Leis de Amor, capítulo 3, como meios de refazer os nossos erros, a afeição aos filhos alheios, a dedicação às crianças abandonadas e trabalhar em instituições que atendam crianças carentes. Expressar o nosso amor como forma de cobrir, de apagar esses erros, essas falhas cometidas. Então, o Espiritismo é a favor da vida, não é contra o aborto, não se posiciona contra nada, como em qualquer momento, mas sim a favor da vida, a favor do bem, a favor do crescimento. O Espiritismo não condena, ele esclarece, consola, conscientiza, acolhe. Essa é a proposta espírita: esclarecer, saber como que funciona, quais são as diretrizes divinas para nós, mas trazer consolo, alento, através das possibilidades de reerguimento e acolhimento diante dos sofrimentos que as pessoas venham a passar por causa de atos infelizes. Então, qual é a melhor maneira de ajudar o espírito abortado? A prece. Orar a Deus para que esse espírito sinta-se acolhido, amado, e que, se assim for permitido, numa nova oportunidade, que possamos ser instrumentos através da maternidade para acolher esses espíritos, por vias biológicas ou mesmo por adoção afetiva. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos traz uma excelente reflexão para este trabalho,
Roguemos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga o amparo que tanto necessitamos e tenhamos a certeza de que Jesus está sempre conosco. Que todos nós possamos refletir sobre esses assuntos com muito carinho, com muita cautela, com muito amor, e que a paz do Divino Mestre se faça conosco hoje e sempre.